Fala, gente, Fabrício Cabral aqui com vocês e hoje vamos para o segundo episódio do Eu Pergunto e Você Responde. Desde já você pode compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, coloca aqui no seu comentário e hoje nós vamos trazer aqui um convidado muito especial. Ele que vem de uma família ministerial, trabalhou diretamente com o presidente Bolsonaro no GSI. Eu quero chamar ele, Tiago Mendonça. Vem pra cá, Tiago! E aí, pastor Fabrício? E aí, meu amigo? Senta aí, fica à vontade. Tudo bom? Você tá preparado? A gente nasceu preparado. Muito humilde, hein, gente? Muito humilde. Olha só, a gente teve a Luana semana passada aqui com a gente, foi muito bom. E hoje é com você. Quero que você fique muito à vontade. Vamos te fazer algumas perguntas, nada muito difícil, mas desde já eu queria que você falasse para o nosso público que está nos assistindo aí ao vivo agora, como você descreveria o Tiago Mendonça? Te apresenta para o pessoal aí. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei em que momento você vai assistir esse episódio. Agradecer aqui ao pastor Fabrício por esse convite, me sinto muito honrado. Até começamos aqui, né, de forma de brincadeira, né? Você está preparado, nasci preparado, mas na verdade, se ele me pedisse uma apresentação, eu diria que eu sou alguém que depende muito de Deus. E eu sempre atribuo todas as minhas conquistas às misericórdias de Deus. Seria um erro nosso a gente achar que não merecemos as coisas, porque nós somos filhos de Deus, né? Mas temos que ter a humildade de reconhecer que apesar de sermos filhos de Deus, nós dependemos da misericórdia dele para termos tudo. Então, uma pessoa que sempre busca colocar Deus como centro de todas as coisas, uma pessoa que sempre busca seguir um caminho que possa sempre ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Então, se eu pudesse apresentar com uma característica, eu sou alguém que gosta muito de pessoas, de ajudar, de participar das decisões que podem refletir no futuro de uma comunidade, né, onde a gente está inserido. Então, onde estiver inserido, a gente precisa, de alguma maneira, melhorar o lugar, melhorar o ambiente e as pessoas que passarem por nós também receberem algum tipo de benefício, né? Não apenas recursos, coisas, né, mas um benefício de uma experiência compartilhada, benefício também de uma mão estendida, de um conselho, de um abraço, de um aperto de mão. E o principal, eu acho que isso foi o maior exemplo que Jesus deixou para a gente, né? Quando ele chamou os discípulos, ele não chamou os discípulos para uma promessa de terem coisas, né? Ele chamou eles para caminhar junto. Então, relacionamento. Show. Eu sou uma pessoa que gosta de se relacionar, de estar envolvido, de se inserir na sociedade. A partir daí a gente... Tiago, eu quero falar sobre muitas coisas hoje aqui. Quero falar sobre trabalho, sobre política. Mas antes eu quero falar sobre a tua essência espiritual. Porque, como eu falei, você vem de uma família ministerial. Eu quero que você relate para a gente como foi o seu encontro com Jesus, como foi que você veio para Jesus, quanto tempo você está caminhando na fé, está com quantos anos hoje, é casado, tem filhos, qual foi o ponto de virada de chave na tua vida espiritual? Fala aí para a gente. Olha, eu sou de uma família de pastores, meus pais, na verdade, eu não nasci no berço evangélico, na verdade, eu nasci num berço, minha mãe era católica, meu pai, apesar de ser católico, mas sempre... Não praticante? Envolvido somente com samba no Rio de Janeiro, né? E depois, sambinha, né, pai? O carioca tem que ter um sambinha. Tem que ter. Ele sempre envolvido com samba e escola de samba também, Pé do Serrano, no Rio de Janeiro, aonde eu venho. E no momento que meu pai teve encontro com Deus, eu era ainda pré-adolescente, tinha 10 para 11 anos, a idade que meu filho tem hoje. E quando ele se converteu e teve a vida mudada, meu pai é um grande exemplo meu de conversão. E a partir daí, meu pai começou a caminhar no evangelho, minha mãe ainda não caminhava com ele, ficou 7 anos caminhando sozinho no evangelho. E devido à vida que ele tinha, né, antes do evangelho, isso é natural, houve um processo, né, em que ele teve que passar dando casamento, superou isso. Meu pai depois foi
levado ao ministério consagrado, na Assembleia de Deus, né? Diácono, presbítero, aí passou a ser pastor, dirigente de igreja, e até que um dia ele assumiu uma igreja. Aí, depois de um tempo, ele já como pastor dessa área, ele recebeu o que nós chamamos na igreja de emancipação. É quando você tem uma igreja, a Assembleia de Deus tem muito isso. Tem uma igreja, uma presidência, e um pastor ele se torna independente e ele recebe a bênção do pastor presidente para poder dirigir aquele campus ser dele. Então, meu pai hoje é pastor presidente no município de São João de Meriti. Tem quantos habitantes lá? Olha aí, São João de Meriti deve ter uns 200 mil habitantes. Então, um município bem grande. É grande, é grande. O município tem a estrutura, é chamada Baixada Fluminense, né? É um dos municípios da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele está lá, já tem uns 15 anos nesse município, imagino que seja esse período. E eu sempre caminhando com meu pai, desde esse momento, né, pequeno. Aí aprendi, né, a tocar alguns instrumentos, aí depois de jovens, aí liderando jovens, aí depois descobri que eu tinha uma inclinação para me comunicar, falar, e comecei a pregar. Você já liderava assim por obrigação ou porque você entendeu qual era o chamado de Deus para a tua vida? Eu sempre tive essa chama de liderar pessoas, né? Fazendo isso com certeza por uma vocação, né? Que vocação ele está acima da nossa, acho que é intuitivo. Você quando tem um chamado acaba se inclinando para aquilo, né? Tua vida acaba se direcionando para aquilo. Sim. Aí a partir daí eu comecei a liderar jovens, aí comecei também a me despontar, pregar, aí comecei a pregar em alguns lugares, né? Teve um ponto-chave assim para te dizer, não, cara, a minha chamada é para pregar o evangelho, estou liderando aqui, mas eu devo ser um pregador, um itinerante? Imagino que não, eu sempre gostei de pregar, eu sempre gostei de viajar e pregar. Sempre foi assim, falar sempre foi uma paixão, falar. Eu gostei de me comunicar. E eu descobri que eu tinha esse dom, e todo dom se desenvolve com o tempo, com a prática, né? Sim. Então eu sou muito grato por ter tido uma adolescência, uma juventude na igreja. Isso aí influenciou com certeza nas decisões da minha vida. Isso também reflete na carreira profissional, porque eu sempre tive esse desejo de ser pregador. Mas ao mesmo tempo, com 18, 19 anos, eu vi a necessidade de ter também uma independência. Sim. Apesar de ser filho único, né? Então, eu, com essa idade, decidi estudar, e foi aí que talvez a minha vida começou a mudar um pouco no contexto religioso, porque eu tinha, naquele momento, muitas possibilidades de seguir uma carreira 100% ministerial. 100% itinerante. Você que não sabe, o Thiago ele pregou em grandes congressos, né, Thiago, do Brasil, Vigília a Celebrar, entre outros eventos. E eu tinha todas as características, né, para seguir um caminho 100% ministerial, 100% vinculado na igreja. Eu sempre recebia esse conflito de eu me dedico 100% ao ministério integral ou eu sigo minha carreira profissional. Parece rebeldia, né? Mas na verdade não é rebeldia. Eu tenho muito disso, né? Eu acredito que o chamado, e hoje eu posso falar isso, quando Deus quer realmente uma pessoa, acaba que aquela pessoa ela é puxada de alguma maneira. Ela não consegue fugir. Isso, a gente tenta fugir. Jonas tentou fugir. Tantos tentaram fugir, né? Mas quando você tem um chamado, acho que o chamado não é você que tem, é ele que te tem. Então, eu tenho chamado. Quando a pessoa ela se coloca, ela se apresenta, ela quer mostrar suas credenciais, eu acredito que isso não é 100% genuinamente um chamado. O chamado é quando você muitas vezes até corre daquilo,
mas aquilo acaba te envolvendo, te pegando, acaba te rotulando. Você, aonde vai, por mais que você queira fazer coisas diferentes, tenha atitudes diferentes, aquilo ali te persegue. E eu segui um caminho, estudei, fiz concurso público, aí a partir daí a vida seguiu um caminho até diferente, né? Diferente do ministerial. Do ministerial, totalmente Mas você diferente. sempre teve a capacidade assim de linkar os dois? Ou não? Você percebeu que em algum tempo, em algum momento da tua vida, você deixou mais um de lado e passou a focar em outro? Ou não? Você diz, não, eu estou tendo o entendimento, a sabedoria e eu estou tendo a maturidade para fazer com que os dois caminhem juntos. Meu lado profissional, meu lado ministerial e o meu lado espiritual. Outras coisas diferentes, né? São distintas, né? Mas falando do profissional do ministerial, durante um período eu até conciliei. E durante um período também eu acabei priorizando, e eu falo isso aí sem nenhuma demagogia, tá? Não podemos ser levianos. Durante um período eu priorizei o profissional. E eu acredito que até hoje, né, eu venho nesse período de intervalo de tempo dando uma prioridade ao profissional e deixando o eclesiástico, digamos assim, o ofício. Adormecido, um pouco de O lado. ofício adormecido. Mas quando as circunstâncias elas acabam como eu falei, o chamado, né? Comprimindo, o homem comprimido pelas circunstâncias, que você precisa ter o discernimento do que é Deus te colocando e do que é você fazendo. Então, quando é Deus te colocando, as circunstâncias elas te comprimem de tal maneira e você acaba canalizando a tua vida para aquilo ali. Você não tem como mais fugir disso. Paralelo a isso, tem a sua vida espiritual. Porque você pode ser, né, um pastor e um empresário e, de repente, o pastor está cuidando de uma igreja a qual ele não é chamado para cuidar. O empresário pode estar cuidando de uma empresa a qual ele não é chamado para cuidar. Sim. Qual é o mais espiritual? Depende. Às vezes, o empresário ele está no ofício errado e o pastor também, por sua vez, ele está no ofício errado. Tem gente que só está com óleo na cabeça, mas não tem um chamado. Acontece isso. Então, você tem que encontrar, né, a sua área de influência. Aonde você é influente. Qual é a área que você domina? Qual é a sua área dominante? Aonde você consegue exercer plenamente todas as faculdades intelectuais, habilidades, sabe, espirituais, habilidades cognitivas, tudo que você pode empregar. Onde é o local que você mais se desponta? A sua área dominante. Sim. Eu acredito que quando você descobre a sua área dominante, aí sim você está vivendo plenamente uma vida espiritual. Thiago, você falou dessas duas áreas, a questão ministerial, que é espiritual, e a profissional. Eu queria saber onde foi que a tua área profissional te levou. Diz pra gente qual foi a área profissional que você focou e onde te levou, qual foram os frutos que isso geraram para você. Como eu falei, com 19 anos eu passei no concurso da Escola de Sargentos das Armas, né, do Exército. Aí eu fui cursar em 2006, eu fiz a prova em 2005. Inclusive, falar que você conheceu o nosso amigo Fonseca, né? Foi. Um abraço pro nosso amigo Fonseca aí. Um abraço ao nosso prefeito, delegado Fonseca. E foi nesse mesmo período que nós fizemos o concurso. Não nos conhecíamos, ele fez um concurso, na época ele estava morando, acredito, em Manaus, eu no Rio de Janeiro. Nós fizemos o mesmo concurso e por, não coincidência, mas por uma convergência. Por uma convergência, nós fomos enviados para o mesmo local. Ele lá em Manaus, eu no Rio de Janeiro. E a nossa turma foi a primeira em que mudou toda a sistemática de ensino da formação de sargentos do Exército, que antes era formado em um ano, aí passou a ser formado em 1 ano e 8 meses. A nossa foi a primeira turma, sabe? E o primeiro período, que é o período básico, era em unidades, né, em organizações militares espalhadas pelo Brasil. E a nossa OM, né, formadora, foi o 51 Bis em Altamira. Legal. Então, quando passamos na ESA, nós fomos enviados para lá. Então, aonde eu conheci ele? Em 2006, em Altamira.
A partir daí, cursamos o período básico. Eu escolhi, né, assim como nós escolhemos, né, a arma de infantaria, porque são armas, né, infantaria, cavalaria, artilharia, comunicações, engenharia. E escolhemos a arma de infantaria, fomos para Três Corações. Aí em 2007 a gente fez a formação, depois aí sim, eu fiz o básico paraquedista, ele também fez, a gente fez o curso básico paraquedista. Foi num momento que a nossa vida assim, com cada um seguiu um caminho, né? Mas não perdemos o contato, mas eu decidi servir na brigada paraquedista. Então eu fiz o curso básico paraquedista e continuei lá operando. E eu segui uma linha operacional das Forças Armadas. Né? Aí eu fiz o básico paraquedista, eu fiz o curso depois de mestre salto, aí depois eu fiz o curso de salto livre, aí fiz estágios, né? Se tornou um especialista na área de salto. Eu posso dizer assim que dentro da formação, dentro da especialidade que é paraquedista, né? Como paraquedista, eu sou um paraquedista completo. Eu fiz Desculpa aí, mano. Eu fiz praticamente todos os estágios, né? Montanha, porque a gente opera, a tropa paraquedista, ela... Tu deu quantos saltos mais ou menos assim na tua vida já? Tem uma média? Eu servi na primeira passagem minha 5 anos, depois voltei mais 5 anos. Então servi ao todo 10 anos na brigada paraquedista, né? Batalhão de infantaria paraquedista. Então, depois... Acredito que eu não contabilizei, mas pela quantidade de saltos e por ser mestre salto, salta mais do que um saltador comum, porque praticamente toda a missão do salto tem que ter um mestre salto lá. Sim. Eu acho que eu devo ter mais de 300, 400 saltos. Você era tipo um professor, no caso? Isso, a gente tem. O mestre salto, ele é um instrutor, o mestre salto, além de conduzir o salto, além de organizar a tropa para o salto e conduzir o salto e conduzir a tropa durante, desde a preparação, a equipagem, inspeção, a gente faz também a formação. Então o mestre salto, ele é formador, eu também formo paraquedistas. Então o mestre salto, ele é responsável não apenas pelo salto, mas pela formação. Thiago, e deve ser uma adrenalina muito, muito grande, né, cara? Depois... Dá um friozinho na barriga? Se depois de um tempo você encara assim com tanta naturalidade, assim, você sente vontade. A primeira coisa que você quer é sair do avião. Quando você entra no avião, a primeira coisa que você quer é abandonar a aeronave. Hoje, eu tenho saudade de saltar, confesso. Rapaz, isso eu nunca vivi. Eu não sinto nem falta daquilo que eu nunca vivi. Mas aí, completando não apenas na brigada paraquedista, aí quando a gente na brigada, além de a gente operar no Brasil todo, a gente como se fosse a ponta da lança, né? O exército. E a gente é acionado em qualquer contexto nacional. É a tropa assim, de pronto emprego, de resposta rápida. Eu tive diversas operações no Rio de Janeiro, intervenção, eu estava na intervenção 2010, 2011 no Complexo Alemão, na Rocinha. A gente praticamente morei 5 meses lá quando foi a implementação das UPAs, né? Operação Arcanjo. Chegou a trocar tiro na favela? Muitas vezes, pô. Muita. Essa aí, a experiência aí. Essa operação foi assim uma emblemática, na minha opinião. Sim. Porque foi, naquela época, o Rio de Janeiro ele entrou em uma crise semelhante agora essa que teve. Eu imagino que a de 2010 foi proporção ainda maior. Sim, eu lembro. Que essa. Eles queimavam ônibus na rua, eles sequestravam, eles ocuparam, né, as pistas, né, no Rio de Janeiro, interditaram pistas. E nessa época o Estado decidiu pedir o auxílio federal. Aí houve a intervenção, temos no futuro federal, mas nessa operação foi a operação que garantiu a implementação das UPAs. Não existia UPA ainda. Sim. Então a UPA veio nesse contexto e é histórico. Eu participei dessa operação. Você está usando sigla. Só o pessoal que está nos assistindo entender o que é a UPA. A UPA é uma unidade, uma unidade pacificadora, né? Sim. Policiamento. Uma unidade de policiamento no local. Então, não existiam essas unidades dentro das comunidades, assim, de alto risco. Era difícil entrar. Era difícil. Por conta do tráfico. Exatamente. Do crime organizado. Hoje, a gente vive uma realidade, a gente vai entrar em outro assunto aqui, mas
Eu acredito que o maior interesse hoje do crime organizado não é apenas a venda da droga. Naquela época a gente tinha essa noção da venda do consumo da droga. Mas sempre houve, desde o início, a intenção do domínio territorial. Isso é um princípio da guerra. Você precisa avançar, conquistar territórios para você estabelecer o seu domínio sobre a localidade. Então, o que era a realidade, o que é a realidade hoje de muitos lugares, não apenas no Rio de Janeiro? É o domínio territorial por parte de organizações criminosas, né? Facções criminosas. Eu acredito que são terroristas, mas é um narco-estado naquele local. Acaba estabelecendo um narco-estado, micro-narco-estado naquele local. Aí participei dessa operação, de outras operações, porque a gente salta no Brasil todo, faz operações do sul ao norte, desde do extremo sul, faz fronteira, até Roraima, como já saltei lá em Normandia, em Roraima. E depois disso eu fui para servir na selva, pedi transferência, logo depois dessa operação, até porque eu precisava sair um pouco do Rio de Janeiro. Sim. Aí quando eu fui para o Rio, quando eu fui para a selva, eu fui transferido para Tefé. Conheço Tefé. Conhece, né? Terra boa. Tefé. Se você não conhece Tefé, fica no Amazonas, tá? Cidade linda. Um beijo aí para todo mundo de Tefé. Cidade que eu amo. Passou quanto tempo lá, Thiago? Muitos amigos lá. Olha, ao todo foram 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Fiz muitas amizades, muitos amigos de Tefé. Um carinho especial. A minha vida de Tefé foi incrível, teve momentos marcantes, muitas experiências. E lá eu tive a oportunidade de fazer o curso de Guerra na Selva. Assim que eu cheguei, e ia pedir para fazer o curso de Guerra na Selva, um curso que acontece no SIGS, Manaus, curso de Operações na Selva, em 2012. E, graças a Deus, eu me formei, guerreiro de selva, um curso muito difícil. O Centro de Instrução de Guerra na Selva é reconhecido internacionalmente, né? O maior centro de instrução de guerra na selva no mundo. E os nossos guerreiros de selva são reconhecidos como os melhores do mundo, né? Sim. É um centro de excelência. Então, fiz o curso de Guerra na Selva, fiz alguns cursos também de capacitação na selva lá, a parte de navegação fluvial, a parte também de operações de resistência, estágio, operações ribeirinha, eu fiz. E tive a oportunidade de estar num outro contexto, operando, realmente na faixa de fronteira, contra delitos transfronteiriços. Houve uma operação que a gente teve que atuar junto com um destacamento de forças especiais, quando a região do Japurá, o Rio Puruê, foi ocupado por um grupo dissidente da Farc, que sequestraram alguns nacionais nossos lá. Tomaram algumas estruturas, a gente teve que operar, a operação também. Tem uma história, né, no Exército Brasileiro, Thiago. Sim. Como é que foi sair de mestre de paraquedismo, é isso? Uhum. Para selva, curso na selva, para o GSI. Como é que Aí foi essa tá. transição? Aí que tá. Como eu sempre servi em OMs operacionais, e eu já fui instrutor, já passei por OMs, né? Instituições de ensino, de formação, e tinha os cursos para operacional. E eu tinha uma carreira, vamos assim, foi reconhecida, né? Missões no exterior, eu já tinha ido, eu tinha uma habilitação no idioma, né? Você se destacou onde você passou? Aí eu busquei habilitação nos idiomas, no espanhol, para poder participar de operações. Habla? Um pouquinho, por suposto. E aí? Aí, a partir daí, o GSI é como se fosse assim, o ápice da carreira do militar. Geralmente, os militares que chegam, o Exército, da Marinha, da Aeronáutica, quando chegam no GSI, eles chegam já tarimbados. Eles já chegam já com maturidade. Geralmente chegam assim, do terço final da carreira, vamos dizer. Os militares mais experientes, mais vividos e com aquele perfil. Um perfil operacional, um perfil técnico e um perfil que atende às exigências de estar trabalhando com a mais alta autoridade do país. Sim. Chefe de Estado, você vai viajar, então você fora e dentro do país.
Então tem que ter um perfil. E geralmente, Fabrício, os militares que chegam lá, a maioria chegam primeiro sargento, subtenente, alguns chegam até, no caso da carreira de sargentos, né? Chegam já sendo promovidos a tenente, que nós chamamos de QAO. Sim. E dos oficiais, geralmente capitão já aperfeiçoado, major, tenente-coronel, coronel. Então, são os mais maduros. E eu cheguei, assim, uma zona intermediária. Geralmente, o militar chega lá com 20 anos de carreira. Depois de 20 anos de carreira, os últimos 10 anos que faltam para terminar a carreira, que ele chega lá. Eu cheguei com 15 anos. Então, da minha turma, 2007, eu fui um dos primeiros aí para o GSI, selecionado. Não fui indicado por ninguém. Não foi fechada, mano. Não Olha, tem porque mas não verdade, pessoal aí, meu. É feita uma seleção, a própria presidência, através do GSI, solicita um número X de militares para passar por um crivo. Sim. Aí o GSI, né? Eu vou falar da época que eu estive lá. Eu não sei como está hoje, né? Eu tenho alguns amigos lá, mas eu não sei como está funcionando hoje o sistema de seleção. Mas a seleção é feita das Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, Polícias Federais, Rodoviária e Federal, a Polícia Militar do Distrito Federal, o Bombeiro do Distrito Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal. Então a seleção ela envolve todos esses órgãos de segurança. Aí você precisa, por exemplo, de 10 agentes. Então é enviado um documento para cada instituição e a cada instituição, por exemplo, envia os seus 20 melhores, de acordo com o que eles acreditam ser, né, no perfil, enviam para lá. Aí, a partir daí segue a seleção, não é mais feita pela força, mas aí entra a BIM, aí entra a presidência, você passa por toda uma sabatina. Depois disso que você é selecionado, você é designado por um ato oficial da Presidência da República, diário oficial, aí você passa vamos dizer assim, a uma missão fora da força, destacado. Certo. Você continua sendo militar, essa carreira ela continua ainda concorrendo à promoção e tudo mais, mas você passa a estar atrelado ao gabinete do Comando do Exército e subordinado à Presidência da República, no GSI. Sim, GSI, né? Aí, a partir daí, você ainda vai fazer um curso. O que é GSI? Diz pra galera aí. O GSI é o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Caraca, mano, o cara trabalhou com presidente. Qual foi o presidente que você trabalhou, Mendonça? Presidente Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, porque quase chora agora aí. Ele quase chora agora, Juninho. Lembrando que o Junico tá ali, ó. O Juninho, nosso produtor ali, acompanha tudo que rola aqui, sim, as ideias, o som. Se tá sendo legal por causa do Junho. Obrigado, Júnior. Instalação da câmera. Cara, ele quase chora agora quando fala do Bolsonaro. Ó. E aí? Aí você faz o curso ainda, não acabou ainda não. Porque você vai pra lá e você tem que ainda Já quero chegar no Bolsonaro, mano. Aí você tem que chegar, fazer um curso ainda, um curso de 2 meses, que é o curso de qualificação de segurança pessoal da Presidência da República. Aí você passa por esse curso, depois de passar por esse curso, você está apto a exercer as funções de um agente de segurança pessoal. Mas eu fui designado já para ser um agente de segurança pessoal. Mendonça, só um detalhe. Às vezes as pessoas olham para a gente e dizem que foi sorte, né? Uhum. E elas não sabem quais foram os processos pelos quais nós nos submetemos para chegar onde chegamos. A gente olha para alguém e diz, ele está lá porque foi sorte. A brincadeiras à parte, como eu fiz há pouco, é peixada. Não, tem toda uma qualificação, você passou por cursos para chegar onde chegou. Então isso é da hora, cara. Parabéns, viu? E chegar lá para um militar, chegar, como eu falei, né? É no ápice. Né? É o topo. Show. É o ápice do reconhecimento, da carreira, e é um privilégio. É uma missão do mais alto grau de complexidade, de responsabilidade, porque você não está apenas lidando de maneira... Aí você sai de uma função que ela é tática, para uma função que ela envolve não apenas a parte tática, mas ela envolve a parte ética, ela envolve a parte comportamental, ela envolve a parte de comunicação, ela envolve a parte de leitura. Então você passa a ser um agente de segurança e a segurança do chefe de Estado. Sim. Depende. É uma autoridade do país, né, Mendonça? Exatamente.
depende ali muitas vezes da sua intervenção. Então é uma atividade que envolve uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo muito gratificante. E aí, beleza, aí chegou lá, agora tô com o Bolsonaro, tô andando com o Bolsonaro. Inclusive foi no ano que o Bolsonaro foi um fenômeno, né? Sim. Despontou mesmo assim através das redes sociais e se tornou presidente. Como é que era o teu dia a dia? Você estava com o Bolsonaro mesmo, ficava de longe, como é que é? Não, você concorre a vários tipos de escalas, né? Existe dentro da composição do GSI uma estrutura de segurança e o agente ele concorre a diversas funções. Sim. Certo? Sempre atrelada à segurança pessoal. Então, no GSI é bem destacado. Quem faz segurança de instalação é um pessoal, quem faz a parte de condução do veículo são outro tipo de pessoal, porque existe um curso especializado para essa função, para garantir a condução dos veículos de segurança. Então, são agentes que fazem a condução do veículo. E existem aqueles agentes que são preparados, treinados e direcionados especificamente para promover a segurança pessoal. Então, eu trabalhei diretamente na segurança pessoal. De quem? Do presidente da República, Show. Do vice-presidente da República. No Mourão, né? Exato. O presidente Bolsonaro, o vice-presidente Mourão, dos seus familiares, e no caso do presidente Bolsonaro, qual eram os familiares que nós cobríamos com a segurança? Era o presidente, a primeira-dama, a filha mais nova, a Laurinha. Laurinha, a sua enteada também, Letícia, que a Michelle também tem uma filha, também estava também sobre a cobertura do GSI, o filho Carlos Bolsonaro, e nós tínhamos exclusivo um escritório no Rio de Janeiro para poder atendê-lo, e o Renan Bolsonaro. Que é o mais novo? Que é o filho homem mais novo. Mais novo, né? Que é o filho homem mais novo. No caso do presidente Bolsonaro, eram esses 6, tá? Responsáveis pela segurança. No caso do vice-presidente, era o vice-presidente, Mourão, e a sua esposa, primeira-dama, Dona Paula. Eram apenas os 2, tá? Certo. Então nós fomos de segurança ao todo de 8 dignatários. Sim. Então eram as 8 autoridades que nós garantimos a segurança. E aí, Fabrício, é serviço diário, aí você está na escala, um dia você está com o presidente, outro dia você está com o vice-presidente, outro dia você está com a esposa do vice-presidente, outro dia você está com o filho. Todo mundo queria te perguntar isso aqui. Tu teve alguma resenha com o Bolsonaro lá? Tá ok, Mendonça, tá ok. Ele é muito espontâneo. Além de tudo, é uma pessoa que é muito humilde. Tudo que é visto, eu não preciso falar isso depois de tanto tempo, né? Sim. E depois de tudo que está acontecendo com o Brasil, com ele, forçar a barra, mas tudo aquilo que nós víamos, era aquilo que ele era longe da câmera. Uma pessoa extremamente humilde, um cara que dedicou a vida dele ao país, então isso pesa muito, porque ele sacrificou a vida dele, sacrificou a família, sacrificou tanta coisa pelo país, e principalmente para defender o quê? Que ele acreditava, os ideais, que são os ideais mais característicos do conservadorismo. Então, sim, vamos dizer que a direita sempre existiu antes do Bolsonaro. Sim. Temos que falar que a direita não depende do Bolsonaro. Sempre existiu a direita. Mas quem deu assim forma Bolsonaro à direita e fez uma parcela grande da população a entender o que é a direita foi o Bolsonaro. Ou seja, existe um antes e depois do Bolsonaro. Acredito que sim. A facada aconteceu mesmo ou foi fake? Olha... Não, tem essas especulações. As pessoas, eu tenho minha resposta. Sim. Teve até uma jornalista que... Isso é uma ofensa à inteligência humana. A pessoa falar uma falta de honestidade à própria inteligência. Dizer que o Bolsonaro não sofreu uma facada. Se a vida dele toda é comprometida por causa dessa facada. Olha, eu não estive lá, mas eu trabalhei com o Carlos e eu posso falar, não tem problema nenhum aqui, Carlos Bolsonaro é apaixonado pelo pai. E até hoje ele sofre impactos emocionais por causa disso, porque ele viu, ele estava, né, em cirurgia, ele viu todo os órgãos do pai dele, o estômago, ser tirado, colocado de lado, depois feita a cirurgia, colocado de volta, o pai dele ser costurado. E a saúde dele, que era um homem atleta,
Mesmo depois disso, ainda tentou, porque ainda tinha que acompanhar ele. Às vezes queria fazer correr, mas chegou um momento que ele não conseguia mais correr. A saúde dele ficou muito abalada. Mas é um mergulhador. Ele mergulha autônomo, faz pesca com arpão. E é uma pessoa que ele era um atleta, mas a saúde dele ficou toda comprometida por causa desse atentado. E até hoje ele sofre consequências na saúde por causa disso. Qual foi o momento de maior tensão assim para ti? Teve um momento de maior tensão? Não teve? Toda viagem com o presidente Bolsonaro era tensa, porque ele não fazia nada que a gente seguia o rito, né? E quando a gente parava assim na rua, eu eu quero andar de cavalo. Se tivesse um cavalo, a gente tinha que esconder as coisas dele. As coisas. Pastel, na pastel. Frente, na frente assim, porque a gente criou um agente que não existia antes, que era o avançado, que saía na frente, um carro, lá na frente. Se tivesse por exemplo, se viesse um cavalo lá na frente, a gente tinha que subir no cavalo, porque se ele passasse, ele ia querer parar para subir no cavalo. Se ele via o que ele visse pela frente, ele queria fazer. Então ele não seguia assim um protocolo engessado, muito tempestivo. Ele era muito aleatório. O que ele queria fazer, muitas vezes isso compromete, a gente tem uma estrutura de segurança, isso aí compromete a estrutura de segurança. Então você entrar num local, um ambiente que não foi varrido, não foi reconhecido, não foi limpo, não passou, inspeção de bomba, você não sabe quem está lá. Então é complicado. Então a gente tinha que estar lá à frente, sempre 2 postes na frente dele. Sim. Então era tenso, principalmente quando envolvia um público grande, sabe? Porque as pessoas eles queriam estar perto dele, queriam tocar nele, queriam abraçar ele. E muitas vezes a gente não tinha como conseguir 3 agentes segurar uma multidão, 5, 6 mil pessoas que ficavam ao redor dele. Então a gente fazia uma formação de diamante e tentava, né? Porque você tem que estar sempre ali atento, olhos e mãos, porque ele já tinha sofrido um atentado. Acho que foi o único presidente no Brasil, né? Que sofreu eleito que sofre um atentado. Sim. Né? Que sofreu um atentado. Teve Donald Trump também, mas foi... Não, no Brasil eu falo. Sim, no sim, Brasil. sim. Então, não, mas depois eu ia falar, mas foi Donald Trump, norte-americano. sim. Então, sempre tinha aquela tensão. Então, 7 de setembro, eu me lembro, e eu tive, durante um desses anos, no 7 de setembro, eu estive no 7 de setembro como agente dele, tanto em Brasília quanto na viagem, que ele foi para o Rio de Janeiro. Então, a multidão, às vezes de 8, 10 mil pessoas E às vezes ele não entrava, ele queria sair do gradil, porque a gente faz uma área de segurança dentro do gradil para ele andar. Sim. Aí ele falou, tira o gradil para poder entrar no meio do povo. Aí era tenso. Mesmo pós-facada, mesmo pós-atentado. Isso é tudo pós-facada. Não, só olhando para trás, assim, e focando no Bolsonaro, no ex-presidente. Quais foram as maiores lições que ele deixou para você sobre liderança? Humildade. Ele era um cara humilde mesmo ou ele buscava transparecer na TV, nas redes sociais? 2 coisas. Humildade e integridade. Alguns vão até falar que hoje ele está passando por tudo isso por causa da sua integridade. Questão de 4 linhas, né? Nós sabemos, né, que ninguém segue as 4 linhas. Ninguém seguiu 4 linhas com ele. Ninguém foi misericordioso com ele. Mas a humildade dele, em termos assim, pessoas podem ter uma leitura diferente dele. Até pelas falas que ele teve durante o período da Covid, que foram mal interpretadas, até por essa questão dele da espontaneidade. Sim. Não seguir e de não falar aquilo que é o politicamente correto. Não existe para ele. Por causa da integridade dele. Ele é autêntico. É um cara mais antigo, né? Mais arcaico. O que ele era o que ele transparecia. Então ele não se fingia ser um personagem. Ele não se tornou um personagem. O Bolsonaro é o Bolsonaro. Então, ele como presidente, ele não sendo presidente, ele é o Bolsonaro. Se os cientistas políticos analisam isso como um erro, e foi um principal erro do presidente, tudo bem. Mas, no meu ponto de vista, as principais características dele foram essas. A humildade e a integridade. Show. Valeu a pena ele ser íntegro? Isso nós vamos ver daqui para frente, né? Verdade. Pelo amor de Deus. Pessoal, tá gostando? Agora eu vou começar
uma parte do quadro aqui com o Thiago, que é o bate-pronto. Eu vou perguntando, vou dar 2 alternativas para ele e ele vai responder. Vou começar logo com essa, Thiago. Lula ou Bolsonaro? Preciso falar? Eu acho que eu não vou nem responder essa, né? Bolsonaro. Exército ou Marinha? Exército. Tiago ou João, o discípulo de Jesus? Olha, eu gosto muito de João. Para mim foi o... Não vou falar que o Tiago, por causa do meu nome, mas João, para mim, João. Show. Por causa do Apocalipse. Culto de jovem ou escola bíblica dominical? Gosto muito de escola bíblica, estudar. Eu culto de jovens, fui líder de jovens. Culto de jovens? É. Oração em silêncio ou em voz alta? É meu perfil. Eu oro em voz alta. Tem que ter penteca, né, Vaso? Tem penteca. Antigo Testamento ou Novo Testamento? O Novo Testamento por causa de Jesus, mas mensagem, para extrair mensagem, o Antigo Testamento É monstruoso, né? é. Brasília ou Oriximiná? Olha, eu sou... Vou te comprometer. Não, eu sou cidadão oriximináense, então eu amo Oriximiná. Olha aí. Boa. Ele é camuflado, mas militar ele se dá bem. Descrição ou exposição? Olha, eu tento... Acho que eu não consigo ser discreto, não tem... Salmos ou provérbios? Salmos. Paulo ou Pedro? Pedro. Jejum ou vigília? Olha, vigília. Agora, lembrando da vigília, você lembrar agora, né? Eu tô sendo verdadeiro. Cruz ou ressurreição? A ressurreição. Graça ou lei? É graça. Bíblia física ou Bíblia no celular? Sem dúvida, que a Bíblia na física, para mim, é livro, tudo, eu sou muito de... Eu quero ter o material, sabe? Toque, né? É. Culto de manhã ou culto de noite? De noite. Hino antigo ou louvor contemporâneo? Vou falar uma coisa. Antigo depende, porque eu acho que eu peguei uma época, você também pegou, que existia muito mais inspiração. Sim. A gente pegou a geração do David Keelan, do Cirilo, do Diante do Trono, André Valadão, Ana Paula. Paula. A gente pegou essa geração. Aline Barros. Consagração, aquela canção forte. A gente pegou o surgimento, assim, o que é o worship hoje, a gente pegou os pais. O toque no altar? Os pais do worship. Sim. E aí eu vejo muito, na época, dessa geração, muito mais conteúdo, produziam muito mais louvor do que hoje. Sim. Então, não vou falar nem antigo, mas essa zona aí na nossa época de jovem. Vamos lá o meu termo aí. Congregar ou servir? Servir. Pregação ou testemunho? Pregação. Às vezes o cara quer testemunhar e tem que pregar, né? Uma exposição bíblica. Silêncio ou multidão? Depende, para orar? Não, depende, assim, que tu mais curte. Eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ficar sozinho. Okay. Farda ou terno? Farda? Ou terno? Farda de militar. Ah, não, terno. O terno tu usava no dia assim, né? A farda era no militar. Rotina ou imprevisto? Imprevisto. Escutar ou falar? Eu gosto de falar, né? Eu tenho que aprender a ouvir mais. Passado ou futuro? Futuro, sempre. Bastidor ou palco? Depende da fase. Não. Eu gosto de bastidor. Tá. Lealdade ou popularidade? Lealdade. Diplomacia ou franqueza? Olha, acabei de falar da integridade do Bolsonaro, né? Então, eu não vou cair em contradição, franqueza. Show. Deixa um recado aí para os nossos jovens, algo que você quer falar. Pessoal, se eu for definir, na minha visão, né, o que é evangelho, eu posso falar da pregação de Jesus do sermão, as bem-aventuranças, o sermão da montanha. Ele quebra o padrão do público dele, dos seguidores. Porque ele começa aquilo ali falando que bem-aventurado, todo mundo quer ser elogiado, quer ser reconhecido. O reconhecimento social é o ápice do desejo humano. Isso aí é comprovado. O que o homem e a mulher precisa? Quer mais do que dinheiro, mais do que casa, carro, coisas, reconhecimento social. Porque isso aí abarca tudo.
Então, quando ele fala bem-aventurados, ele fala assim, as pessoas estão sendo reconhecidas. Bem-aventurados. Mais do que feliz, uma pessoa bem-aventurada. Só que ele quebra um padrão. Ele fala bem-aventurado os pobres de espírito. Ele quebra o padrão falando dos pobres de espírito. Aí depois ele fala bem-aventurado os que choram. Depois ele fala bem-aventurado os humildes. Então ele já começa já dando uma invertida, apresentando que o reino dos céus é o inverso do reino da terra. Porque a gente até nas nossas palestras, a gente sempre busca dizer que o ser humano precisa ter o quê? Um espírito forte. Não é isso? Sim. Mas ele fala que bem-aventurado é aqueles que têm um espírito pobre. E por que Jesus fala isso? Ele fala que o reino dos céus é para quem tem um espírito pobre. Lembrando que o espírito pobre não é o espírito fraco. O espírito pobre é o espírito que não tem recurso. Pobreza é o quê? Sim. É uma pessoa que não tem recurso. Então, o homem que se acha, né, o ser humano, que acredita que ele é o dono do seu destino por possuir os recursos que ele precisa para vencer na vida, aos olhos de Jesus, essa pessoa não é uma pessoa bem-aventurada. Para Jesus, quanto mais sem recurso, desprovido de recurso, for o teu espírito, mais acesso o espírito dele vai ter na tua vida. Então, qual é a minha palavra? Não ache que porque você é uma pessoa limitada, porque você é uma pessoa que tem deficiências, você é uma pessoa que tem fraquezas, eu acredito que você é uma pessoa que não se enxerga com potencial, que para Jesus você não serve. É exatamente esse perfil de pessoas que Jesus procura e o Evangelho é para esse tipo de gente. Para quem se acha fraco, para quem se acha limitado, para quem se acha deficiente, para quem acredita que não pode. Então, quando você reconhece que existe uma fraqueza no teu espírito, que você por si só não consegue servir a Deus, não consegue agradar a Deus, não consegue vencer as dificuldades da vida, a partir daí você encontra fortaleza em quem? No Espírito de Deus. Quem tem que ser forte não é o teu espírito, é o Espírito de Deus na sua vida. Show. Enquanto o seu espírito for pobre, o Espírito Santo será a tua riqueza. Amém. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe, que Deus guarde vocês, que Deus proteja vocês. E vai compartilhando com seus amigos. E valeu, Thiago. Uma honra estar contigo, hein, meu irmão? Valeu, obrigado. A gente vai ter outras vezes, outros momentos com o Thiago, porque tem muita coisa pra gente falar. A gente só se deteu aqui na tua história, na tua carreira, mas vamos ter alguns debates aqui fervorosos sobre graça. Me convide. Sobre leis, sobre arrebatamento da igreja, diversas coisas, tá bom, gente? Que Deus abençoe. Valeu! Eu pergunto e você responde.